paz seja convosco. Como Jesus saudava os discípulos, quero saudar você também nesta manhã, desejando que as ricas bênçãos dos céus estejam sendo derramadas sobre você e sobre a sua família. Começa agora mais um programa Primeiro Deus. Estamos numa temporada estudando sobre os milagres de Jesus. A cada dia estamos estudando um milagre. E ao estudarmos esses milagres, nós queremos entender como eles funcionavam e quais as lições espirituais que nós podemos extrair para nós que vivemos hoje no século XXI e que cremos estar às portas da volta de Jesus. Que bom ter a sua companhia logo cedo. Eu espero que você faça desse programa o seu encontro matinal com Deus. Não saia de casa sem antes ouvir a voz dele através da palavra, da Bíblia. Você também tem a oportunidade, através de nossas redes sociais, mandar o seu pedido de oração. E nós iremos orar para você com toda alegria, desejando que você seja um vitorioso na sua jornada espiritual. O objetivo principal desse programa é ajudar você na sua caminhada rumo aos céus. E fazemos isso através do estudo da Bíblia e através da oração. Bem-vindo ao nosso Momento da Saúde aqui no programa Primeiro Deus. A gente sempre traz esse quadro porque nós queremos que você tenha boa saúde. Porque para servirmos a Deus de fato, o nosso corpo deve estar saudável. Nós somos templo do Espírito Santo e Deus não quer habitar num corpo enfermo. É por isso que na Bíblia temos todas as orientações que nós precisamos. E é claro que a Bíblia caminha ao lado da medicina que entende que nós somos criaturas de Deus, que nós somos criados por Ele e que Ele prescreveu já para nós tudo que nós precisamos para uma boa saúde. Essa semana estamos tendo a alegria de receber aqui a doutora Lois Lane, né? O Super-Homem emprestou ela para a gente por um tempo. Brincadeiras à parte, doutora Lois, ela é otorrinolaringologista, também medicina estética. Vamos falar sobre esse tema ainda. E hoje queremos aproveitar e entender um pouquinho mais a respeito da questão do nariz, da respiração. Há uma relação entre a obstrução nasal e o déficit de atenção ou hiperatividade das crianças hoje? Boa pergunta, pastor. Sim, há relação porque o sono, a boa qualidade do sono, principalmente na primeira etapa da vida, a infância, é muito importante, né? Então, a criança que dorme com uma respiração oral, né? Se tem uma obstrução nasal e vai ter uma respiração oral durante o sono, tem uma baixa qualidade de sono. Tem uma oxigenação cerebral inferior à adequada para ela. E lógico que durante o dia, quando ela acorda, ela vai muitas vezes repercutir por não ter tido uma boa qualidade de sono com uma hiperatividade. Aquela criança muitas vezes que é taxada como ranhenta, birrenta, ou não presta atenção na escola, tem um déficit de atenção, e aí vem a preocupação em cima disso, né? O que está acontecendo, não evolui, não vai bem na escola, e é o sono de baixa qualidade. Como que um pai pode identificar, ou uma mãe identificar, se a criança dela tem respiração bucal? Observando como dorme, se a criança ronca, se ela dorme de boquinha aberta. O ronco é um indício? O ronco é um dos indícios. Muitas vezes ronca e dorme de boca aberta porque está com um resfriado, uma infecção de vias aéreas superiores e o nariz tranca. Então isso é passageiro. Outras vezes, não, essa criança dorme sempre de boca aberta. Todas as noites está deitadinha de boca aberta. O fato dela dormir de boca aberta, a mãe vai lá, o pai, e olha e vê que não está respirando pelo nariz e sim pela boca, ela é uma respiradora bucal. Ela vai ter o palato da boca fundo, um palato em ogiva, ela vai ter um palato alto. Então isso é uma coisa fácil de observar também. Então é a hora que tem que levar no médico, pode ser no seu pediatra ou já direto no otorrinolaringologista, e faz um exame simples. Um exame simples para detectar? É um exame simples. Na criança, uma das principais causas de respiração oral é a adenoide. Todo mundo já ouviu falar do tecido linfóide, que é a adenoide, que é como se fosse uma carne esponjosa que nasce lá na rinofaringe, atrás do nariz, né? E ela fica ali, ela obstrui a passagem do ar, e isso é visto principalmente por uma radiografia de cavo, uma radiografia de perfil da face da criança. E a gente vê a obstrução e a gente vê a passagem de ar fininha.
né? O tratamento muitas vezes pode ser clínico, existe algumas medicações que a gente faz que diminui. A adenoide naturalmente, ela diminui com o crescimento da criança, ela chega num pico e depois ela vai diminuindo. A gente intervém cirurgicamente quando a adenoide, antes de diminuir naturalmente, está dando consequências irreversíveis para essa criança. Aí é onde a gente indica isso. Quais são as consequências irreversíveis, pastor? Que às vezes as pessoas não associam, né? Uma delas realmente é a falta de sono adequado e a hiperatividade, a déficit de atenção durante o dia. Outra é a perda auditiva. Isso pode levar à perda auditiva? Pode dar uma perda auditiva e não ser do ouvido a causa, e sim ser do nariz. Então a criança ela começa a perguntar muitas vezes, não presta atenção, a mãe chama e ela não escuta, a mãe fala, esse menino não escuta. É porque existe a tuba auditiva, que é um canalzinho que liga o nariz ao ouvido, e essa tuba auditiva existe ali para quando a gente respirar, o ar ir para lá também, e o ouvido respirar. Quando a criança tem uma adenoide, que é a carne esponjosa ali atrás, obstrui muitas vezes a tuba auditiva também, e o ar não entra. Então ela tem uma perda auditiva condutiva, assim que a gente chama. Também é visto no exame de imitanciometria, faz um exame numa clínica para medir a pressão do ouvido. É simples, qualquer criança consegue fazer, coloca um foninho no ouvido e mede a pressão de dentro do ouvido. E se essa pressão estiver alterada, ela está com problema de condução, e esse problema de condução pode ser pela adenoide. Então ela realmente escuta menos. Uma criança de respiração bucal, pode ser que à noite ela não respire, que ela consiga respirar normalmente, isso pode ser uma alternância ou não? Ele toda noite vai dormir de boca aberta? Não, não, pode ser que tem noites que fique um pouco melhor, ela respira melhor, e noites que piore mais. Não é sempre igual. Então, né? Mesmo o respirador bucal pode ter noites que ele está com a boca fechada, respirando normalmente. Sim, pode ter noites que ela está com a boca fechada, respirando melhor. Depende, às vezes, da altura do travesseiro, depende se ele está com alguma coriza ou não no nariz, às vezes tem um pouquinho de coriza, vai piorar naquela noite, às vezes ele está bem sequinho, bem livre de qualquer secreção, vai respirar um pouco melhor, e muitas vezes ela chega a ter a apneia do sono, né, que é a falta realmente da respiração daquele oxigênio, aí vai ter mais, onde a gente intervém cirurgicamente, quando a mãe fala, meu filho faz tanto barulho para respirar à noite, e às vezes ele para. Eu escuto que parou o barulho, é a apneia muitas vezes, aí é onde o médico tem que estar atento. A criança que não ganha peso, não ganha estatura, o pediatra vai lá, manda uma cartinha, não está crescendo, vamos olhar, de repente é um respirador oral. E às vezes é respirador oral e não faz aquele alarde, entendeu? Não faz barulho e as pessoas não observam. E ela está se manifestando numa alteração de curva de crescimento. Entendi. Aí é onde é uma indicação cirúrgica, se atrapalha o crescimento, a gente indica a cirurgia, opera a adenoide e tudo volta ao normal. Olha aí, quantas dicas práticas, né, para o nosso dia a dia, para você pai e você mãe, que às vezes tem esse caso na sua casa. Obrigado mais uma vez, doutora Lois, pelos seus conselhos, viu? E você acompanha essa semana, todos os dias ela vai estar conosco até sexta-feira. E agora nós iremos então para o nosso quadro da oração intercessora com os nossos pastores. Obrigado, pastor Arilton. Seja bem-vindo ao programa de oração Primeiro Deus. Nós temos recebido vários pedidos de oração através do Instagram que está aqui na tela. Você pode fazer o seu pedido, ele vai chegar até nós e nós temos uma equipe orando por você. Por exemplo, a Tereza Silveira mandou um recado aqui. Olha o que ela escreveu. Bom dia, eu amo acordar e ver e ouvir suas palestras e orientações. Parabéns e sucesso pelo seu programa. Tá aí, pastor Arilton? Estão parabenizando o senhor aí pelo programa, a equipe toda está de parabéns. Bom, nosso objetivo aqui é alcançar você aonde você está. Nosso objetivo é que você possa se comunicar conosco, quer seja através do Instagram, através das redes sociais, nós queremos ouvir você. E agora nós vamos falar sobre oração. E o texto é bem curto, é bem direto. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Aqui diz assim, orai sem cessar. Esse pequeno texto nos responde algumas questões. Não existe momento específico para orarmos. Não existe lugar específico para alçarmos nossa voz a Deus.
Eu não preciso orar apenas de joelhos, porque eu não passo o meu dia inteiro de joelhos. Então, quer eu esteja no trabalho, quer eu esteja na escola, comprando alguma coisa, eu devo pedir orientação de Deus todos os momentos do meu dia. Bom, você que está aí deve estar se perguntando, Deus pode ouvir a minha oração, ainda que eu não tenha vontade de orar a Ele? A oração é um exercício da alma, é algo que eu devo buscar. E talvez você possa estar dizendo assim, eu não tenho vontade de orar, eu não tenho assunto, o que eu vou falar com Deus? A oração é o abrir e fechar da alma, é o abrir e fechar do coração a um amigo. Eu devo confessar ao amigo aquilo que vai passando no meu interior. Eu posso conversar sobre o meu dia, eu posso falar sobre a viagem que eu fiz, sobre algo que eu comprei, sobre aquilo que eu comi ao longo do dia. Nós devemos exercitar a oração de modo que nós possamos exercitar um diálogo com Deus. Você pode, por exemplo, enquanto está viajando, dirigindo o seu carro, escutando uma música cristã, você pode se dirigir a Deus, começar um diálogo contando aquilo que você fez. Deus, Ele deseja saber do seu dia e da sua vida. Hoje, eu quero orar para que a nossa vida seja uma vida de mais oração. Há um texto que diz que quando nós nos ajoelhamos para orar, Deus se levanta para batalhar por nós. Nós dobramos os nossos joelhos, é Ele que vai à frente. Quando o homem, ele trabalha, ele só trabalha. Mas quando ele ora, é Deus quem trabalha. Vamos orar? Querido Deus, nessa manhã, começando o nosso dia, onde nós estamos, da maneira como estamos, queremos que o Senhor desenvolva em nós o hábito da oração diária, da oração sincera, da oração que é o abrir o coração ao nosso amigo. Nós queremos contar nossas dificuldades, nossos pecados, queremos contar dos nossos desafios. Portanto, Pai, desenvolva em nós o hábito de oração, para que quando abrirmos a Tua palavra e quando o Senhor falar a nós através dela, nós possamos ter a certeza que estamos tendo a resposta daquilo que antes nós perguntamos na oração. Querido Pai, abençoe a cada amigo que está conectado aqui, através das redes sociais, através da internet, através do programa diário no SBT. Que nós possamos aqui, Senhor Deus, ter momentos de milagres acontecendo e orações sendo respondidas. Queremos colocar a vida, o dia, em Tuas mãos agora, em nome de Jesus. Amém. Chegamos agora ao nosso momento de estudo da Bíblia. Aqui no programa Primeiro Deus, todos os dias a gente para estudar a Bíblia. Hoje vamos dar sequência à nossa série sobre os milagres de Jesus. Qual será o milagre de hoje, pastor Arilton? Bom, vou colocar na tela para você. A cura da mão ressequida. Mateus capítulo 12, versos 9 em diante. Este é o milagre que hoje vamos estudar. Já quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo aí, em Mateus capítulo 12, e nós iremos ler dos versos 9 a 13. Agora, antes de nós começarmos a estudar a Bíblia, a gente tem aqui um hábito muito interessante. A gente faz o quê? A gente ora. Ora por quê? Porque esse livro foi inspirado pelo Espírito Santo. E para compreendê-lo, nós precisamos da ajuda do mesmo Espírito. Por isso, se você puder agora, queria convidar você a orar comigo, para que o professor Espírito Santo nos auxilie na compreensão do tema de hoje. Ora comigo? Pai Celeste, muito obrigado por estarmos na Tua presença mais uma vez nesta manhã. Obrigado por termos em nossas mãos a Tua palavra. Ela está aberta. Queremos ouvir a Tua voz através da mesma. Que o nosso ouvido esteja atento, que o nosso coração esteja aberto, para não apenas compreendermos o texto, mas aceitarmos aquilo que ele ensina. Hoje vamos aprender coisas especiais, que nós possamos nos desvencilhar, nos desprender de qualquer preconceito que possa haver,
para que a tua palavra fale claramente e com autoridade ao nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter orado comigo. Então vamos ao texto de hoje. O texto acontece aqui, ou está aqui em Mateus, capítulo 12, versos 9 em diante. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhe respondeu: qual dentre vós é o homem que, tendo uma ovelha, e, num sábado, esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendendo-a, e ela ficou sã, como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. É interessante ver a oposição que Cristo sempre sofreu em seu ministério. O texto deixa claro de que esta oposição no episódio de hoje veio por conta dos fariseus. Os fariseus eram, quem sabe, os líderes religiosos mais estritos dos dias de Jesus. Um fariseu costumava jejuar 2 vezes por semana. Todas as terças e quintas eles tinham o hábito de jejuar. Um fariseu era um estrito dizimista. Se ele tivesse lá em sua casa um pé de alface e esta desse 10 folhas, ele certamente tiraria uma para devolver como dízimo. Jesus declarou sobre eles: vocês dizimam até o endro e o cominho, especiarias da época. Esses estritos fariseus eram responsáveis por ensinar as verdades da Bíblia, os oráculos do Antigo Testamento, mas eles estavam muito distante do ensino. Eles haviam se perdido completamente em suas cerimônias e tradições que nada significavam. Estavam completamente desnorteados e, porque estavam assim, estavam agora liderando a nação de Israel na direção errada. Eu pergunto para você nesta manhã, será que isso não acontece agora em nossos dias? Você já percebeu que existem pessoas completamente desnorteadas em termos religiosos? Pessoas que se esqueceram da pura verdade bíblica, apegam às suas tradições, apegam a ritos, apegam a coisas que homens inventaram e a vida inteira ficam envolvidos nessas coisas que os homens inventaram? Pode ser que eu esteja falando para alguém nesta manhã que tem várias práticas religiosas. Você tem vários ritos religiosos. A pergunta que eu queria fazer para você com todo o carinho e honestidade que você merece é: essas práticas que você tem na sua vida religiosa, elas encontram respaldo na Bíblia? Elas nasceram aqui? Quando as pessoas mandam ou pedem que você façam estas coisas, eles dão para você textos da Bíblia para dizer que isso é o correto, que isso deve ser feito? Ou será que nós estamos agindo apenas por uma tradição religiosa, ainda que ela seja milenar? Será que estamos fazendo algo simplesmente porque as pessoas faziam? Você já ouviu aquela teoria do trilho do bezerro? Você que anda às vezes numa zona rural, às vezes eu vou para alguma zona rural, e você percebe que ali existe sempre o trilho do bezerro, o caminho por onde os bois pisam. E ali o mato, o pasto não cresce. Ali fica sempre aquele trilho e os bois costumam passar por ali. Tem muita gente que segue um trilho de bezerro, um trilho de boi. Passa sempre por ali porque as pessoas sempre passaram. Faz isso porque sempre fizeram, mas eu queria convidar você a indagar.
Em termos religiosos, eu devo estar convicto de que as coisas que eu faço, elas tenham claro, assim diz o Senhor na Bíblia. Eu não devo fazer porque outros fazem. Eu devo fazer porque Deus pede que eu faça. Então, tudo que nós orientamos as pessoas a fazer deve ter um texto bíblico, deve ter uma orientação divina. De outra forma, a nossa religião não será diferente da dos fariseus. Uma religião de modismos, de tradições. Mas o Cristo que estava diante dele, eles não reconheciam. Jesus estava mais uma vez nessa sinagoga, e o texto diz aí que ele entrou na sinagoga deles. E quando Jesus entra nessa sinagoga, acha-se ali um homem com a mão ressequida. Interessante que quando Jesus ensinava, e então agora eles buscam uma ocasião para condenar Jesus, para acusá-lo, e eles fazem uma pergunta: é lícito curar no sábado? Jesus está numa sinagoga, ali está um homem com a mão ressequida, é lícito curar no sábado? Eles queriam prová-lo. Na visão destes fariseus, não era correto fazer nada no sábado, nem mesmo operar um milagre. Deixa eu falar para você uma coisa com todo carinho. Eu sou adventista do sétimo dia. E muitas vezes as pessoas hoje querem confundir os adventistas, a igreja adventista do sétimo dia, com os líderes religiosos dos tempos de Jesus. Mas isso é uma injustiça. Nós não estamos presos às tradições humanas quando buscamos servir a Deus de acordo com a palavra. Os adventistas do sétimo dia guardam o sábado porque ele é o quarto mandamento da lei de Deus. E você não encontra em nenhum local da Bíblia dizendo que esse mandamento foi abolido, alterado. O contrário você encontra. Se você vai para Mateus 5, 17 e 18, o próprio Jesus é quem declara que ele não veio mudar a lei, revogar a lei, ele veio cumprir a lei. E nós não santificamos o sábado dentro de uma visão judaica, onde se ensina que tudo é pecado, até mesmo curar, até mesmo andar mais de 1 quilômetro. Não. Nós ensinamos o sábado dentro de uma visão bíblica, equilibrada, cristocêntrica, porque aprendemos isso com o próprio Jesus. E Jesus, então, ao entrar em discussão com os fariseus a respeito do sábado, Jesus tinha apenas uma intenção em seu coração: ajudar que essas pessoas compreendessem o verdadeiro motivo do mandamento, que elas entendessem o porquê de Deus ter separado um dia na semana para o descanso. E Jesus convida essas pessoas a razoar com ele. O verso 10 diz assim: achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas, e eles, com o intuito de acusá-lo, perguntaram: é lícito curar no sábado? Eles achavam que era pecado curar no sábado. Então colocaram Jesus à prova. E o Senhor o que diz sobre o assunto? O Senhor acha que é certo? Eles sabiam que Jesus já havia operado outras curas no sábado. Mas mais uma vez eles tentam encontrar motivos para acusá-lo. E a resposta de Cristo foi muito clara. No sábado é o dia lícito de se fazer o bem. Jesus conhecia as Escrituras. Jesus conhecia aquilo que Moisés escreveu. Jesus havia aprendido com a Virgem Maria desde cedo os princípios do Antigo Testamento. E lá em Êxodo 20 estavam os 10 mandamentos. E quando você vai aqui para Êxodo capítulo 20, versos 3 a 17, você encontra aqui os 10 mandamentos. Eu vou repetir. Êxodo capítulo 20, versos 3 a 17. Ali estão os 10 mandamentos. Olha para o quarto mandamento, os versos 8 a 11. Olha para a lei de Deus. O que estava escrito na lei de Deus? Estava escrito que o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então Jesus diz assim: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado, esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali?
Jesus faz uma pergunta interessante. E se uma ovelha de vocês cair em um buraco e tiver agora a sua vida ameaçada, vocês não farão todo o esforço para recuperá-la? Essa era uma pergunta retórica de Jesus. Ele sabia qual era a resposta. E sabe qual era a resposta? Certamente ele salvaria o animal. E sabe por que salvariam? Porque diante dos prejuízos financeiros, era melhor salvar a vida do que perdê-la. Se estava envolvido uma questão financeira, eles olhavam isso com outros olhos. Jesus faz uma pergunta e sabia que a resposta era sim. Eles faziam todo o esforço para salvar a ovelha que estava num buraco. Eles não queriam ter perdas financeiras e até se esqueciam do mandamento em prol disso. E então Jesus agora leva-os à reflexão e diz assim: ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Lucas 12:12. Quanto vale mais um homem do que uma ovelha? Você entendeu o que Cristo fez? Vocês estão preocupados com a vida. Vocês estão interessados em cuidar e salvar a vida. Mas quanto vale mais um homem do que uma ovelha? A resposta ficou óbvia para todos eles. E então Jesus diz logo: é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse o homem: estende a tua mão. E estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Aqui em Mateus, no capítulo 12, nós temos esse momento em que Jesus pede que o homem estende sua mão. E o homem é curado imediatamente. Jesus, no meio desta discussão teológica, ele não queria deixar de atender aos necessitados. Jesus queria aproveitar esta oportunidade para ensinar para aquelas pessoas o verdadeiro sentido do sábado. E quando nós vamos para o quarto mandamento da lei de Deus, nós descobrimos que o sábado é um dia lícito de se fazer o bem. É um dia lícito de estarmos em família. É um dia lícito de se atender às pessoas em suas necessidades. Isso não começou com a nação judaica. O sábado não é dos judeus, como alguns querem ensinar. O sábado não foi uma instituição que foi dada apenas à nação de Israel. Muitas pessoas hoje acusam ou querem defender-se ao observarem outro dia da semana, como o domingo, por exemplo, dizendo que sábado é coisa de judeu. Mas eu queria que você raciocinasse comigo. Olha para esse texto agora. Gênesis 2, 1-3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. O texto está claro para você? O sábado não foi dado para o povo de Israel. O sábado foi dado para a humanidade. Assim que Deus termina a sua criação no 6º dia, inclusive criando o homem, no 7º ele descansa, ele abençoa, ele santifica. O sábado não foi dado posteriormente, milênios depois, para o povo judeu. O sábado foi dado para a humanidade. Agora, quando Deus escolhe o povo de Israel, dentre outras nações, a começar com a sua aliança com Abraão, Deus estava escolhendo um povo que iria preservar a sua verdade no meio de nações pagãs. E o povo de Israel foi o povo a quem Deus escolheu. E este povo recebeu o conhecimento da verdade e eles deveriam agora preservar esta verdade e ensinar para as nações que não conheciam. Eles tinham a missão de evangelizar o mundo. Quando Deus coloca o povo de Israel na Palestina, a Palestina era a encruzilhada de todas as nações. Por ali passavam todos os povos viajando de norte a sul, de leste a oeste.
E Deus queria que, ao entrarem em contato com o seu povo, eles conhecessem as verdades que Jeová estabeleceu, das quais o sábado é uma. Então, o sábado não foi criado para o povo judeu, mas o povo judeu, o povo hebreu, depois os judeus, eles receberam a responsabilidade de preservar estas verdades e ensinar para os outros. Mas como o texto diz claramente, o sábado foi dado para a humanidade. Adão e Eva foram os primeiros seres humanos a repousarem no sábado, porque este era o mandamento que Deus havia criado. E agora, quando chegamos em Êxodo, capítulo 20, versos 8 a 11, agora quando a lei de Deus será transcrita, quando ele escolhe escrever com o seu próprio dedo em 2 tábuas de pedras, como diz Êxodo 31, 18, Deus então registra lá o mandamento que já existia. Os 10 mandamentos não surgem com Moisés, eles já existiam. Quando você olha para o Gênesis, por exemplo, você encontra os mandamentos. Em Gênesis 2, 1 a 3, você encontra o 4º mandamento, o sábado. Lá em Gênesis capítulo 4, quando Caim mata Abel, e Deus repreende Caim e o pune por esse crime, estava lá o 6º mandamento, não matarás. Quando Deus repreende Faraó por querer se juntar à esposa de Abraão, lá estava o 7º mandamento, não adulterarás. Ou seja, os mandamentos já existiam, eles foram apenas escritos nos dias de Moisés, e Deus os escreveu com o seu próprio dedo em 2 tábuas de pedras. Interessante que quando Deus escreve sua lei, ele escreve em tábuas de pedras. Mas quando ele escreve os nossos pecados, ele os escreve na areia, para que logo, logo eles sejam apagados. Mas a verdade divina foi escrita em tábuas de pedra, significando a sua eternidade. E olha o que diz o 4º mandamento da lei. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Sim, meus queridos, Deus descansou no sábado. Deus abençoou o dia de sábado. Deus santificou o dia de sábado. Sabe o que significa a palavra santificar na Bíblia? Significa separar, colocar à parte para o serviço a Deus, separar para uso sagrado. Quando Deus pega o 7º dia e o separa dos demais dias, Ele está colocando o seu selo sobre esse dia. Ele está colocando a sua aprovação. Então eu e você deveríamos compreender que assim como é pecado matar, roubar, adulterar, também é pecado, à luz da Bíblia, trabalhar no dia de sábado. Esse princípio não se aplica apenas aos dias do Antigo Testamento. A lei de Deus ela é eterna quanto o próprio Deus. Esse mandamento se aplica a todas as eras. Se nós formos para Isaías capítulo 65, capítulo 66, o profeta vai dizer que até no novo céu e a nova terra que Deus haverá de estabelecer, de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Quando nós santificamos o 4º mandamento, o sábado, aqui na terra, quando nós guardamos esse dia, nós estamos nos preparando para a eternidade, quando ele continuará a ser observado. Agora é verdade que hoje existem muitas coisas sendo ensinadas no lugar do sábado. É verdade que o mundo cristão de hoje tenta substituir a observância do sábado pelo domingo especialmente. Mas deixa eu falar uma coisa para você com todo o carinho que você merece. Nós não temos nesse livro nenhum texto que fale da santidade do domingo.
Nós não temos nenhum texto na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, dizendo que Deus abençoou, santificou e descansou no primeiro dia da semana, que é o domingo. Nós não temos isso. Nós temos com relação ao sábado, não apenas o mandamento. Você tem um exemplo de Cristo, quando ele mesmo estava na sinagoga ensinando aos sábados. Você tem o exemplo do apóstolo Paulo, que anos depois da morte de Cristo, continuava a guardar o sábado, como atestam Atos 16:13, 17:2, 18:4. Dá uma olhadinha no livro de Atos. Os cristãos observavam o sábado, e o sábado foi observado pelos cristãos da igreja primitiva até primeiro, segundo e terceiro séculos. Foi somente a partir do quarto século que historicamente tentou-se colocar o domingo no lugar do sábado. Por falar nisso, o primeiro decreto dominical da história, que foi promulgado por Constantino no dia 7 de março do ano 321, foi a primeira tentativa, o primeiro passo que foi dado, quem sabe, para que o domingo ocupasse um lugar de protagonista. E o sábado foi colocado de lado. E passo a passo o domingo foi sendo exaltado pela tradição humana, o sábado foi sendo abandonado, até que nós chegamos hoje no século XXI, onde os cristãos acham que o dia santo é o domingo e não o sábado. Mas nós estamos aqui como amigos e irmãos em Cristo para juntos estudarmos a Bíblia, para descobrirmos a verdade que ela deseja nos ensinar, porque foi o próprio Cristo quem declarou em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós só podemos ser libertos quando conhecemos toda a verdade. Porque se você não conhece a verdade da Bíblia, você vai estar preso às tradições humanas. Aquilo que os homens ensinam, e não aquilo que o Senhor ensina na sua palavra. Talvez você esteja ouvindo esse tema pela primeira vez, ou talvez esse assunto já seja conhecido para você. E você tem estado inquieto com relação a esse assunto. Você tem dúvidas. Eu queria convidar você a tirar essas dúvidas. Eu queria convidar você a deixar que o Espírito Santo dirija a sua vida, para que você perceba as belezas que existem nessa verdade divina. Há um dia que Deus separou para nós adorarmos a Ele, para estarmos com nossa família, para estarmos em meio à natureza, para deleitarmos nas obras que Ele criou. Mas todo esse ensino atual que nós vemos hoje, onde busca se santificar um outro dia que Jesus não santificou, e eu não estou dizendo com isso que o domingo não seja um dia bom, todos os dias que Deus criou são bons, Deus pode ser adorado em todos os 7 dias, mas só um deles foi abençoado e santificado por Jesus, o sábado. E este grande movimento que existe hoje em tentar se ensinar que o domingo é dia santo faz parte de um grande plano satânico que já estava profetizado no Antigo Testamento, lá em Daniel capítulo 8, verso 12, em Daniel capítulo 7, verso 25, lá fala de um momento em que esse poder apóstata, ele tentaria substituir a verdade divina pela tradição humana, tirando de cena o dia que aponta a Deus como Criador. E quando se tira de cena a verdade do sábado, se abre uma porta para várias teorias, como por exemplo da evolução, porque o sábado é o único mandamento da lei de Deus que nos remonta à criação, que apresenta Ele como o originador de todas as coisas. E em lugar disso, as pessoas estão crendo de que nós somos frutos do acaso, como ensinavam os filósofos existencialistas Sartre e Jaspers, que nós somos como meteoritos lançados na história sem origem e propósito. O sábado nos firma como criaturas divinas, Deus sendo nosso originador. O sábado nos mostra um descanso espiritual que nós podemos experimentar em Cristo. O sábado nos remete a um dia de alegria, um dia de se fazer o bem. Era isso que Jesus queria ao curar esse homem de uma mão ressequida no dia de sábado.
Ele queria mostrar o verdadeiro valor do ser humano, da família humana. Este é o verdadeiro valor que você tem. Por isso, o sábado nos remonta à criação e dignifica o homem como sendo imagem e semelhança divina. E aí? Você não quer refletir um pouquinho sobre esse assunto? Você não quer gastar um tempo a mais com a sua Bíblia pesquisando sobre esse tema? Pensa nisso. Quero convidar você a gastar tempo com esse assunto. É verdade que eu estou citando brevemente alguns textos, trazendo alguns argumentos, mas que nós sejamos como os cristãos de Bereia, que quando ouviram alguma nova verdade, eles procuraram com toda avidez para saber a origem, se de fato era verdade. E eu espero que hoje você tenha a mesma atitude, que Jesus te conduza no conhecimento da verdade e que essa verdade seja guardada em seu coração. Eu queria orar por você agora e orar por esse assunto. Pai Santo, muito obrigado porque esse milagre hoje ele nos ensina a respeito de um Deus Criador que se preocupa com suas criaturas. Um Deus que nos deu um dia especial para ser observado. Um Deus que vem para suprir as nossas necessidades. Um Deus que é paciente, mesmo diante da intransigência dos líderes judeus da época. Um Deus que hoje está disposto a nos perdoar e nos ajudar em nossa caminhada. Pai querido, eu queria orar com esse amigo, com essa amiga, que talvez pela primeira vez está entrando em contato com essa verdade bíblica, que o nosso coração se abra para a mesma, que nós pesquisemos sob a Tua guia e a Tua direção tudo o que nós precisamos compreender sobre esse assunto e que decisões sejam tomadas para a honra e glória do Teu santo nome. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.